Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Sou o Carlos Correia, estou aqui com uma mesa cheia hoje. Márcio Gomes, e aí, Márcio, tudo bem? Bom, Carlos Correia, eufórico? Não. Maureen Xavier. Oi, de volta. Carol Santos. Oiê. Tudo bem? Essa mesa aqui está reunida para falar do último episódio da última temporada de Euforia. Uma série, né, que começou de certa forma surpreendente, né, uma parada que ninguém esperava tanto, se tornou um fenômeno. Demorou a segunda temporada para sair, depois demorou 5 milhões de anos para sair a terceira temporada. E agora está confirmada, essa foi a última temporada mesmo, depois do episódio ser disponibilizado, ir ao ar. O Sam Levinson já deu entrevistas, né, no New York Times dizendo que sim, acabou. Há motivos, inclusive, porque, né? Não, ele poderia fazer spin-off, alguma coisa assim. Os atores deram a entender, como o Domingo disse, olha, ele diz que é sempre filma como se fosse a última temporada, como quem diz assim, se quiser, te dá um jeito, mas aparentemente não tem jeito, tá? Então, não tem jeito mesmo, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Então sobe a trilha e vamos lá. Bom, antes, né, da gente falar de Euforia, vamos passar rápido aí pelo nosso radar aí. Dos estreias da semana tem pouca coisa aqui do que eu peguei, até porque eu me valho bastante dos perfis dos canais de streaming nas redes sociais, onde eles botam ali toda a programação do mês, mas como a gente está gravando hoje, dia 1º, até agora, até a hora que eu olhei, não tinha saído ainda a do mês, assim. Então eu peguei algumas coisas da semana, tem bastante lançamento no cinema. Essa semana entra em cartaz, dia 4, o novo Todo Mundo em Pânico, o novo Mestres do Universo, né? Filme novo do He-Man. He-Man. Que eu tô um pouco curioso, porque eu acho que ele tem potencial de ser o pior filme do ano, mas talvez ele faça a volta e fique até engraçado. Também estreia Alpha, que vem a ser o filme novo da... Eu procurei a pronúncia correta, tá? Da Julia Ducournau, que é a mesma diretora do Titânia, aquele filme que fez bastante auê, como diriam os incas. E também estreia um filme nacional chamado Labirinto dos Garotos Perdidos, um filme que fez bastante... Como é que eu... Meio campo do Grêmio, sobre? Pode ser. Mas é uma pegada bem diferente. É um filme que estava no Fantaspoa, eu não cheguei a ver, mas a galera que viu elogiou bastante. E, enfim, está previsto aí para chegar agora no dia 4 também aos cinemas. No streaming eu vi que já estreou. Tu tá em dia com For All Mankind? Eu não comecei essa última temporada, todas as outras sim. Mas agora começou um spin-off, né? Star City, que Cidade das Estrelas, que é a versão soviética. O programa espacial soviético. Quantas temporadas tem o For All Mankind? 2, 3? Cara, eu acho que tem 4, eu acho que tá na 5ª, se eu não me engano. Nossa, aí fica difícil. Nossa, faz tanto tempo que eu vi. Porque ela é uma série, tipo, os episódios são mais lentos, né? Não é a coisa mais rápida do mundo. Depende, mas é divertido, é mais novelinha, assim. Isso. Então E agora estreia na sexta-feira uma que eu tô bastante curioso, que é a série do Cabo do Medo, né? É verdade. Com a Amy Adams, com o Javier Bardem, inspirada, né, no filme do Scorsese com o mesmo nome, que por sua vez era inspirado no Círculo do Medo, com o Gregory Peck, né? Enfim, uma série aí da Apple. Essa sim tá chegando com bastante buzz. Nas paradas, vamos lá. Netflix, filme, a trilha, não sei do que se trata, não ouvi falar. Fala? Tu viu o filme? Não, eu não vi ainda. Mas a trilha não é da Charlize Theron que tá tentando... Não, aquele é outro. Tá. Aquele é outro. E nas séries, é a série essa do Brasil, da Copa de 70, Brasil 70, Saga do Tri, que eu fui não conta o final. Que eu fui dar play achando que era um filme,
E é uma série. E é uma série de episódios Tu de achava uma que era um hora. filme? Eu achava que era um filme. Não, é uma série? Eu achava que era um Sim, filme. não. Na HBO, o primeiro lugar em séries está Euphoria. E o primeiro lugar em filmes, que pra mim, total surpresa, eu fui ver ali. É um filme chamado A Casa Torta. É um filme com a Glenn Close. É de detetive sobre de a Agatha detetive Christie. da Agatha Christie. Fiquei curioso. É um filme de 2017. Fiquei curioso. Aí eu pensei... É que essa coisa de detetive tá na moda. Então essas coisas... Não, e não é só isso. Precisamos falar sobre como eles estão abrindo um acervo de coisas boas que já foram feitas e estão disponibilizando nos Isso é uma outra streamings, coisa né? legal, assim, porque assim, todo dia primeiro entra muita coisa em todos os streamings, né? E aí eu tava vendo, por exemplo, no Prime, não vou lembrar agora os nomes, assim, mas algo que me chamou a atenção é porque estão entrando vários filmes ali de 80 e 90, aqueles filmes que estavam naquele limbo que só tinha não tinha locadora e não locadora de VHS. Não era nem clássico, nem um filme novo, eles estavam ali num limbo, assim. E é muito interessante revisitar e ver como eles acabariam hoje em dia muito rapidamente por causa da tecnologia. Pelo menos assim, né? Sério, eu achei muito bacana uma trend falando de, tipo assim, os filmes que teriam acabado em 5 minutos se fossem hoje. Ah, sim, por causa tipo, Romeu e Julieta. Não, ela tá viva, tá tudo bem, acabou, ninguém precisa morrer. Na Disney, o filme continua lá, o filme do Justiceiro, lá, que é um telefilme, né, de 1 hora, não é longa nem nada. E a série é a série lá, o Testamento, né, que é a série da... Sim, a continuação do Conto da Aya. No Prime, Jack Ryan, o filme do Jack Ryan Goes to War, lá, o filme do John Krasinski. E a série é o Spider-Noir, né? Que a gente já comentou aqui rapidamente. Eu vi 3 ou 4 episódios. Conseguiu dar uma embalada? Viu em preto e branco ou viu em colorido? Vi preto e branco, mas é difícil focar. Viu? Eu vi um negócio. Eu achei isso muito legal. Que eles são 5 episódios. Não, uns 6, 8, acho. Não sei. Eu vi um negócio que era assim, deve ser preto e branco ou colorido. E aí tinha uma explicação ali, esses trends também de Instagram, que era assim, não, vê os 3 primeiros preto e branco, aí depois 2 colorido, aí depois tutorial de cor é complicado. E para terminar, na Apple, a série tá de novo Seus Amigos e Vizinhos, e nos filmes, é um filme chamado Aventura nas Alturas, que é dirigido pelo John Travolta, que é um filme que o menino lá viaja para Hollywood com a mãe, mas a questão é muito mais a viagem de avião. O John Travolta é meio apaixonado por aviação, né, e tal, e ele aparece lá como piloto, então talvez tenha alguma coisa autobiográfica ou não. Enfim, fechando o nosso radar, vamos aí para o mundinho de Sam Levinson, vamos falar de Euphoria. A gente vai guardar aqui alguns spoilers, acho que principalmente dos últimos 2 ou 3 episódios. 2, né? Quando começou uma regente, é isso? Acho que acho que 2. 2, né? Penúltimo. Mas assim, até a 3ª temporada, as 2 primeiras, até porque, né, como é aquele meme da joia do Titanic, faz 84 anos que estreou Euphoria. Ele não dá exatamente ele não situa exatamente o ano, ainda que nesse último episódio ele fale ali das pesquisas eleitorais deles lá, então situa ali um pouco antes da eleição do Trump. Não, tem uma hora que aparece 24. 2024. Num momento que ele está registrando uma data, ele cita 24. Exato. Mas eu não lembro exatamente qual é o pulo que ele dá da 3ª para essa. É uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Enfim, o pessoal já saiu, já todo mundo se formou, já saiu, cada um, já agora tá todo mundo vivendo como adulto. Deveria, pelo menos, né? E aí as tramas parecem mais separadas, né? Era todo mundo centrado ali naquela vida de cidadezinha pequena, de universidade. Colégio, todo mundo junto. E agora é meio que cada um por si, de um modo bizarro, com a imagem cada vez mais saturada. E todo mundo parece que está suando o tempo todo. Sem glitter mais também. Sem tanto glitter, mas com maquiagens estranhas. Enfim, a série começa com a Rue funcionando como mula, né, de traficante. A Cassie tá para casar com o Nate.
E a Jules foi esquecida total no baile, né? Jules, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente as tramas começam assim. A gente estava brincando aqui antes de começar esse programa que essa mesa deve ser bastante divisível. Então a gente vai começar com o lado da mesa que gostou mais, né? Então, vocês aí, fãs de Sam Levinson, digam o que vocês acharam aí. Que depois a gente faz a nossa malhação de Sam Levinson. Eu? Pode ir. Tá bem. Eu gostei mais que a maioria das pessoas dessa temporada, que diz mais sobre mim do que sobre a série. Sobre nós, na verdade. Né? Na verdade, é uma nova série, completamente muda o foco, até porque muita gente se perguntava, à medida que o hiato da segunda para a terceira temporada se prolongava, como é que vamos trazer a Rue, o Nate e a Sydney Sweeney, que é a Cassie, pro colegial, sendo que eles já são adultos, já estão fazendo filmes como adultos. Como é que... Na segunda temporada já ficava difícil de aceitar eles como adolescentes, imagina agora passados 5 anos, e o Sam Levinson conseguiu resolver isso trazendo a série 4, 5 anos adiante. Então ver todos aqueles personagens ali começando a vida adulta, deixaram ali o conforto do subúrbio da high school ali, americana, para entrar na vida de verdade. E é esse universo que ele nos joga já no começo da série. Começo assim, quando ela é a Rue, que o Carlos falou, como mula, mas ela dirigindo um carro, ela tem que passar por uma cerca com um carro, daí bota uma rampa, daí o carro fica preso lá em cima, ela tem que descer. Achei aquilo tudo bem angustiante, um clima meio Breaking Bad, mais do que propriamente Euforia. As tomadas do deserto ali, quando ela tá saindo do carro e daí entrando naquela fazenda depois ali, que é meio que o oásis dela ali, o paraíso que ela imagina, assim. Então, ali já deu clima, deu para entender que era uma nova série, ou pelo menos um novo universo que ele estava mostrando pra gente, diferente das 2 primeiras temporadas. E o próprio Sam Levinson, numa entrevista que ele deu agora, não sei quando é que ele deu a entrevista, mas ela foi divulgada agora, depois que acabou a terceira temporada, por o Popcast, que é um podcast do New York Times, que fala mais sobre música e cultura. E ele fala que ele teve que reescrever, ele acabou reescrevendo essa nova temporada a partir da morte do Angus Cloud, né, que é o cara que faz o Fez. Então ele tinha uma temporada escrita e ele, praticamente, depois que ele morreu, ele mudou tudo. E daí, o que já era uma série sobre vício se tornou ainda mais, né, nessa temporada, né, com os personagens tentando buscar uma redenção que nunca acontece. Tanto a Rue ali transitando entre vários universos do mundo do crime ali, seja com o Alamo, com a Laurie, ou depois até a outra relação dela com o pessoal da polícia, né? A própria Cassie como uma influencer de OnlyFans, né? A Mad, que quer virar uma empresária de sucesso, mas não consegue muito trafegar nessa área e acaba caindo também no mundo do crime. O Nate, que tá ali mais para ser torturado mesmo a temporada inteira, pelo que o personagem fez nas 2 primeiras temporadas, talvez seja merecido, mas enfim, é um cara que tá ali... Pensei que só eu tivesse pensado isso. Mas é um personagem que tá ali basicamente para servir de saco de pancada de mafioso armênio. E como o Carlos falou, que para mim aí sim é a grande falha da série, que é a questão da Jules, que se não tivesse participado com um telefonema para a Rue nessa temporada, teria funcionado igual. Assim. Como foi o caso... a mãe dela. Como o caso da mãe dela. Aí eu não sei se é um pouco o foco que o Sam Levinson quis tirar dos personagens e dar um foco mais temático para a série. Então ele se preocupou menos em tentar encerrar a história de cada um deles, embora alguns tenham funcionado para mim melhor do que outros, e sim dar um novo rumo para o que ele imaginava que devesse ser o destino da história, e não da Rue, da Cassie, da Mary e do Nate, né? E da outra, da Lexi, que também é outra que está bem perdida ali no horizonte da história, assim. É um pouco, e eles falam isso, acho que tem uma frase no final do episódio, sem spoiler, mas que o próprio Alamo fala pra Mad, que é a ideia do sonho americano, e isso é a decadência do sonho americano, a falácia que hoje é o sonho americano, não só por causa da polarização, do governo Trump, mas por tudo que cerca
o que as pessoas imaginavam como uma visão idílica de sucesso da vida adulta. Ele já mostrava, ele já dava alguns relances disso nas temporadas anteriores, quando ele estava na escola, ali, no high school, ali, quando tu não tinha uma visão idílica. Tu tinha alguns elementos ali, os caras a Cass querendo casar com o Nate, a relação da Jules e da Rue, então tu tinha um cenário, assim, de um final feliz, tentando vislumbrar um final feliz, mas ele já deixava claro ali nas relações das pessoas, e toda vez que alguma coisa parecia engrenar, a coisa desencadeava um processo de ruptura ali, e os personagens iam ladeira abaixo, assim. Tu podia ver na relação da Rue com a Jules, do Nate com a Cassie, do próprio Nate com a Jules em algum momento, assim. Então tu tinha um sonho idealizado daquilo que tu imaginava e logo puxava o tapete, assim. E eu acho que essa temporada foi toda isso, assim, puxando o tapete de todo mundo dando com uns burros na água, porque o cenário norte-americano hoje, e no cenário que a gente vive, tem vários filmes hoje, não só os filmes de terror, mas todos os filmes e séries que a gente vê de uma forma um pouco mais profunda, é esse cenário falta de perspectiva, do vazio existencial, das pessoas não sabendo muito bem para onde ir, e isso reflete um pouco a vida que a gente leva. E eu acho que o Sam Levinson quis, e vou tentar já encerrar aqui para não... Depois a gente discute mais coisas, assim, mas eu acho que ele quis tentar trazer isso para o universo do vício das drogas, do tráfico, do universo do sexo e das redes sociais ali, né, que é a questão da Cassie, né, e de alguém tentando se fazer como um construtor, como um empreendedor, mas se ferrando dentro das coisas do sistema ali, que é o Nate ali, que tentou construir ou seguir os passos do pai dele como construtor, queria construir um condomínio, mas teve que parar em se endividar porque descobriram meia dúzia de florzinhas. que ele pisa, inclusive, isso foi no terceiro episódio, então não é spoiler. Umas florzinhas que impediam ele. Respondeu. E que eles impediam ele de ir adiante, assim. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que nisso a série funcionou. Eu acho que nisso ela demonstra o quão é desesperançoso esse tempo que a gente vive e o que esses personagens transitam. Quanto é falta de futuro, de perspectiva e da dificuldade de tu conseguir te consolidar em qualquer momento. Tu tem uma ideia de sonho americano, de que tu tem que conquistar para ter sucesso e ir pro futuro, mas por mais que tu te esforce, tu nunca chega lá. Porque talvez esse futuro, na verdade, não exista. Me lembrou muito é um David Lynch pro mundo moderno. Entendeu? Não é à toa. Não, eu tinha anotado David Lynch aqui, mas para falar em outro sentido. Até porque não é à toa que toca em Dreams do Roy Orbison quando tá a Maddie e a Cassie no último episódio numa lancheria, assim. A ideia é essa. Hoje, e eu tava pensando antes de vir pra cá, assim, hoje talvez se a gente tivesse dado sonhos, a personagem da Naomi Watts, que eu esqueci o nome, talvez fosse uma influencer e não desejasse ser uma influencer e não desejasse ser uma atriz de Hollywood e tal, porque os tempos mudaram. Então eu acho que foi isso um pouco que ele tentou representar. Funcionou o tempo todo? Não. Tem problemas? Tem vários problemas. Mas eu acho que tematicamente a série avançou e conseguiu dar um fecho para aquilo que ele desenhava, e talvez não seja o fecho que muita gente imaginava, as pessoas especialmente que se identificavam muito ali, ou com a Rue, ou com a Maddie, ou com a Cassie, enfim. Eu acho que talvez não imaginando um final feliz, mas pelo menos um final um pouco mais fictício, talvez. Não, mais fechado mesmo, assim, que tu conseguisse ver uma perspectiva para a vida delas, e ali tu não teve. E depois eu vou entrar em detalhes em cada um desses, mas eu não quero entrar em spoiler em como cada uma acabou, mas acho que ele representa isso nas imagens também do último episódio. Eu vou pegar o gancho do Márcio para dizer assina embaixo em quase tudo. E eu acho que isso fala muito mais sobre mim do que sobre a série propriamente dita, porque eu tive um grande problema assim, no início da série, porque as jovens com, tipo assim, gente, tem tantas coisas que vocês ainda não são obrigados a passar na vida adulta e vocês estão aí preocupados. Só que esse não era a questão, era por isso que talvez falasse tanto com a nova geração e tal, porque falava pra eles coisas que só eles estavam entendendo, assim, de uma certa forma. E que a gente, pela nossa idade, a gente já passou por isso, e daí, tipo assim, putz, tem tantas outras coisas acontecendo e você tá aí sofrendo. E a gente passou em outro tempo também. Então, assim, passar pelos mesmos desafios com esse gap de tempo, pra mim era muito difícil, isso me deixava muito irritada. Tinha cenas muito legais, tinham sacadas muito legais, mas me incomodava muito.
E eu fiquei muito impressionada como teve essa reação negativa da própria geração de tipo assim, gente, é uma continuidade, assim. E eu acho que nesse ponto de roteiro, a história ele meio acerta de tipo assim, aquela desesperança que vocês tinham, aquelas incertezas que vocês tinham, se vocês não fizerem nada, elas vão continuar da mesma maneira. Assim, elas ainda estão, porque hoje é isso que a gente está vivendo. Essas incertezas, essa degradação, vamos dizer assim, de todas as formas. Eu achei que ela errou em vários momentos, em vários personagens. Tipo, teve uns ali que eu achei um crime, a Jules é uma delas, mas a Alex também, que tipo, foi muito bem na temporada na segunda temporada, quando ela é a roteirista, e tipo, putz, parecia que ia vir tanta coisa dali, e ela foi apenas um fantoche nessa temporada para justificar alguns problemas de roteiro, na minha opinião, assim. Ela não trouxe nada muito além. E além disso, eu acho que fica muito claro as faltas de perspectivas pelos caminhos que tu vai ir. Assim, é o OnlyFans, é a exploração da questão das drogas, é a falta de perspectiva, ou é tu ir jogar o jogo da tua maneira, que é um pouco o papel que a Jules toma, de tipo assim, bem, que ela me parece pelo menos a mais consciente desde o início do nível de problemas que temos, assim. Tipo assim, esse aqui é o problema? Beleza, então... é hipócrita, não é hipócrita, não importa. Ela entendeu muito melhor, até mais do que a... Sempre me esqueço do nome dela. Exato, porque ela parecia que estava muito entendendo, tipo assim, tô muito entendendo, e não, na verdade ela sempre foi... Ela sempre estava na beirada da beirada, e depois, quando ela assim... Depois ela vai pra beirada. Enfim. Gostei do episódio. O último? Duvidoso. Assim. Acho que teve alguns momentos muito bons. E teve escolhas que, na minha opinião, de onde é que vieram, né? Mas, enfim. Mas eu gostei mais da temporada do que a maioria. Tô contigo, Márcio. Dito isso. Vamos pro outro lado. Vamos lá? Começa, Carlos. Não, vai. Vou eu primeiro? Tá. O Carlos tá se munindo de toda a ira pra depois se manifestar. Eu sempre fui muito fã de Euphoria desde a primeira temporada. Então eu acompanhei muito e eu vi 2 vezes. A primeira e a segunda temporada. É a série da tua geração, na verdade, assim. Eu diria que a série da minha geração é Skins. Não, geração que eu digo de tempo, não que seja a série que tu Pode goste ser. mais, Sim, assim, mas sim. é pra tua... uma série pra tua geração. Pode ser, tipo, de adolescentes. Por mais que eu vi quando eu já não era adolescente. A série que eu vi na minha adolescente, que é sobre adolescentes usando drogas, é Skins. Que pra mim é a minha, tá? Que depois veio se chamar Skins. Que tem várias, né? Tem, A minha é do Carlos, é Carlos e inclusive, Caretas. Euforia também é um remake, né? Eu não mas sei. tinha o filme aquele lá, não era o Kids, era Kids? Não, tinha o Kids foi... Foi o primeiro era esse que... desse aí, cara. Isso. Mas Euforia é um remake também, né? Eu descobri isso essa semana. Não sabia disso. Um remake de uma série israelense. O quê? Euforia. Euforia. Nossa, eu não sabia. Não sabia também, informação. Mas, assim, o que eu achei que o Sam fez bem é os momentos de tensão. Isso não tem como tirar, assim. Tipo, eu fiquei nervosa em vários momentos, assim, do começo do primeiro episódio até o último, eu fiquei nervosa. Mas pra mim a série é uma catequização em, tipo, a temporada inteira, assim. Tipo, Deus tá ali o tempo inteiro e pra mim isso me... Pegou em outro lugar. Algo que nunca foi tocado. Algo que não, do nada, tipo... Não é do nada. Não, na segunda temporada tem o várias pastor, conversas. né? Tem o pastor Na segunda ali. temporada tem várias conversas da Ru com o Ali que ela Sim. tá discutindo essa questão E religiosa, principalmente no espiritual. spin-off ali, né? Que é só... Que tem o spin-off também, O né? spin-off da pandemia lá. Que daí tem o momento que eles sentam bastante, No conversam bar. sobre isso, né? Então, tipo, ok. Mas assim, pra mim, eles pegaram muito pesado nessa, tipo, final ali, tipo, gente, o que é aquilo? Jesus. Jesus, né? Está lá. E o que mais? Pra mim também a impressão que eu tive é que o roteiro inteiro foi feito com ele conversando com o ChatGPT e o ChatGPT lançando clichês pra ele que ele foi adaptando na série.
Não E sei. isso não é muito real com os dias de hoje. Então. Mas eu não gostei. Não. Eu posso. Então, a gente pode não gostar dessa sociedade que tá aí, mas é exatamente isso, sabe? A gente tá vivendo um monte de clichês vazios e... É muito Enfim, clichê. desculpa. Não, mas é isso, né? Tipo, é muitos clichês, assim. Parece que, tipo... Não sei, me parece que eles nos subestimam, sabe? Tipo, como audiência, sabe? Que tá acompanhando. Porque pra mim os personagens se perderam, assim. Eu não... Tipo, por exemplo, o Nate. O Nate é um personagem que, tipo, eu não reconheço da primeira temporada pra essa temporada. Ele se perdeu completamente pra mim. Tipo, como é que aquele cara estourado que apontou a arma pra namorada não ia se defender em nenhum momento do cara. Ele não ia ter nenhuma arma. Em nenhum momento. Pra mim, Acho que mais que isso, os personagens ficaram rasos. rasos, exato. Tipo, eles se perderam completamente pra mim. Não assim, tem nenhuma complexidade. a impressão que eu tenho é que ele não reviu as primeiras temporadas pra escrever essa terceira, sabe? Tipo, pode ser porque ele reescreveu? Pode ser. Mas pra mim, assim, tipo, os personagens, tipo, principalmente o Nate pra mim foi um acessório. Total. Ali, Não, mas tipo, então, eu acho que esse é um ponto. Tem bizarro, personagens que foram tipo, só acessórios. Por mim, tudo bem ele, né, se ferrar, porque ele foi um escroto as temporadas inteiras, mas, tipo, o jeito que se deu ali pra mim, ele teria que se defender de alguma forma, sabe? Tipo, ele foi só uma vítima. Assim, pareceu pra mim que eles estavam querendo pegar um pouco mais leve com ele, assim, sabe? Sei lá. Eu vou anotar pra depois comentar. E a trilha sonora. Trilha sonora que era do Labyrinth. O Labyrinth sumiu, né? Sumiu. Ou disse assim, Não, eu, é que eu não vou fofocas- entrar nisso aí, né? Fofocas é que ele brigou com a produção, ele postou até um stories falando fuck euforia e Isso tacou é uma hate. coisa que E teve ele- ao longo da série, né? Ele brigou com a Barbie Ferrara, né? É. E daí ela perdeu protagonismo, e até nem citada. Nem citada. E eu não sei se a questão com o Hunter Schafer e a Jules também não pode ter sido por aí também. Pode ser. E tipo, a Zendaya, né, ela assinava a produção da primeira e da segunda temporada e nessa ela pulou fora. Então, alguma treta teve, com certeza. E, assim, o Labyrinth, pra mim, ele é a série toda, assim, sabe? Tipo, a trilha sonora da primeira e da segunda conversavam muito bem. Tipo, tanto que a primeira overdose da Rue tem toda aquela cena maravilhosa, que é muito linda, assim, que é tipo um musical ali e tal. E é a própria Zendaya que canta aquela música, então pra mim é incrível. Então, tipo, pra mim perdeu também muito na trilha sonora, porque a terceira temporada era pra ser com o Hans Zimmer e o Labyrinth fazendo a trilha sonora, que ia ser, tipo, incrível, e a gente perdeu isso, nunca saberemos. E outra coisa que eu achei muito incrível é a Rosalia. Eu não me liguei que era ela. Sim, E ela eu tá não bem, me inclusive. liguei que ela tá muito bem, gente. Ela tá bem até o momento em que a gente Ela lembra foi- no último episódio assim, ué, Cadê e a Rosalia? Cadê a Rosalia? Não, sumiu. Foi pra clínica lá. Sim, a Mauri é aquela que tá com a... Com Coisa coisa no no pescoço. Ah, sim! É a Rosalia. Sim! Eu não me liguei, eu me liguei, tipo, semana passada que era a Rosalia. Eu não me dei conta também, mas eu não sei se eu me daria conta da Rosalia. Mas aí conversando com o pessoal, aquelas, e a Rosalia? Pois é, esse é um ponto positivo que eu achei, que a interpretação Não, dela foi foi bem, muito foi bem. boa, ela foi muito bem. E eu acho que é isso. Porque eu Carlos. posso falar sem dar spoilers. Vamos lá. Não, assim, ó, eu acho que tem algumas coisas que fugiram do controle. Algumas coisas o Sam Levinson não tem culpa ou não tem controle. Acho que, assim, o elenco ele tinha um peso para Hollywood na primeira temporada e agora ele tem outro peso. Tipo assim, tem três artistas ali que são primeira prateleira agora. Que é a Zendaya, A principalmente. Zendaya até que já era um pouco lá no começo. Mas acho que ela tava quase na primeira. E ela que tava É. puxando naquela Mas eu época. acho que ela já fazia É. Homem-Aranha ali, Isso. já tava... A Sydney Sweeney Sim, essa aí sim. estourou por causa e da o série. Jacob Elordi também. Sim. Os outros ali, tal. Mas enfim. O próprio Como Domingo, nesses últimos anos, cresceu bem mais, assim. Então, eu acho assim, juntar todo mundo, juntar as agendas de todo mundo, era um parto. Sim. Tanto que, na primeira temporada, seguidamente os episódios, era meio que todo mundo interagindo com todo mundo. E agora, não. Só a festa do casamento e olhe lá. E então. olhe lá, E olhe porque lá. a Zendaya não...
Parece que ela não estava lá, né? Fofocas de Instagram que a gente nunca vai saber. Eu acho que assim, daqui a uns 5 anos vão começar a surgir os bastidores da série e aí a gente vai começar a entender melhor. Tem fofocas que a gente nunca vai saber se é real ou não, que, por exemplo, a Zendaya não bate mais muito com a Sydney Sweeney, por causa de todos os posicionamentos. Vamos lá, não vou criticar políticos, aqui, vou dizer... Pronto. Não só políticos, assim, polêmicos da Zendaya, algumas atitudes polêmicas da Sydney Sweeney. Fala mal da Zendaya. A Zendaya com a Sydney Sweeney. E aí tem gente que dizendo assim, cara, ela deve ter assinado uma cláusula do tipo assim, eu faço essa temporada, mas eu não divido a tela com ela. E de fato, elas praticamente não dividem a tela, no casamento elas não interagem. Tem uma cena só que elas estão na beira da piscina. Isso. E a Cassie tá lá, ela nem olha a Cassie. É como se a Cassie não tivesse ali. Mas me relembra, porque assim, eu vi as 2 primeiras temporadas, mas faz tanto tempo que eu não me lembro de detalhes. Mas elas nunca foram muito próximas também. Nunca foram muito próximas. Mas eram mesmo. A Cassie era mais ali da galera da irmã dela, obviamente, da Mary. Sim, mas que eu digo assim, havia uma interação. Tipo assim, o Nate era o namorado da Maddie, que depois é traído. Nem na primeira temporada, a parada da Cassie com o Nate é na segunda temporada, assim. Mas então tinha toda uma interação assim. Mas então, de novo, eles eram colegas de colégio, né? Não, tudo bem. Sim. Mas a questão é, se tu vai continuar essa história, então faz uma série pra cada um. Sim, por exemplo. Mas é que assim, daí eu acho que é um pouco a nossa vida como ela é, assim. Tipo, com quantas pessoas do segundo grau tu interage hoje? Tudo bem, mas então não tem mais por que ter essa série. Não, mas é um novo momento dos personagens. Por isso que é uma nova série. Dar um fechamento. Aí tu, tipo assim, é centrada tipo, numa... Tipo, não é Friends. É centrada... Que os caras têm 40 anos e se comportam como centrada numa relação que era... Acho que, pra mim, pelo menos, o ponto central da primeira temporada era a relação da Rue com a Jules. Na segunda temporada ainda tem isso... E na terceira temporada é tipo assim, vamos fazer elas se encontrarem em alguns momentos, para não dizer que elas se encontraram. A Hunter Schafer não saiu daquele apartamento a temporada inteira. A atriz que fez a mãe... Que provavelmente deve ter sido gravado em 3 dias na sequência. A atriz que faz a mãe da Rue, ela deve ter gravado todas as 2 cenas dela, que é num telefone, em 10 minutos. Sabe? Posso fazer um parênteses? A mãe da Rue, a atriz, postou no Instagram toda animada, tipo, vou aparecer, assistam. E daí do episódio é só ela falando no telefone e nem aparece a voz dela. Exato, sabe? Tipo... Então assim, acho que tem essa parada de agenda, que acho que complicou. A Lexi, por exemplo, eu acho que ela tava se desenhando todo um núcleo dela com o Angus. Quando o cara morreu, tipo... O que eu vou fazer agora, sabe? Aí tu reescreve. Tipo assim, que não foi, né, gente? Tu reescreve. Que também é vida real. Tudo bem, mas assim, eu acho que ele tinha um plano pra ela. Sim. Que o plano não teve. E ele reescreveu o papel dela. E ela ficou desse jeito. Isso eu quero ver em vida real. Eu vou ver um documentário, eu quero ficção. Eu não acho que ele escreveu... Ela era mais madura, entre aspas, de todas. Eu não acho que ele escreveu o roteiro com o ChatGPT. Eu acho que ele escreveu bebendo com amigos homens. Todos homens. Pode ser. Todos homens. E velho. Porque eu não acho que essa... Não necessariamente velho só. Desculpa. Eu não acho que essa série... Tinha umas críticas no começo lá da temporada dizendo que ela era uma série, que ela tinha virado uma série misógina. Respeito, mas eu até acho que não. Mas ela virou uma fantasia masculina. Assim, nos primeiros episódios, principalmente, não dá 10 minutos sem ter uma mulher pelada. E não é assim, algumas cenas faz sentido, e não é nada contra a nudez, não é dar uma de careta aqui. É só uma questão de justificar ou não justificar. Mas desculpa, não se quer terminar, eu posso interromper e contrapor. Assim, tem séries em que ou a violência ou o sexo ele realmente é descartável. Tipo, não precisaria daquilo ali. Um pouco do filme aquele que a gente viu, que tem um espancamento, acho que é o do Casamento Sangrento, aquele, que tem um espancamento da mulher completamente sem sentido no meio da história, no meio do filme, te parece realmente uma tortura e para agradar a parte masculina da audiência. Nesse caso, tipo, boa parte da série se passa num clube de striptease.
que as meninas andam nuas. Faz parte Mas do eu acho que clube de o striptease. fato de tu situar um clube de striptease já é uma fantasia masculina do cara ali. Não, eu acho que é o universo que ele resolveu tratar ali, é onde se tem esse tipo de coisa. Óbvio, mas a Ele decisão poderia de- fazer o filme numa prisão. Poderia. Mas ele não quis. Ele quis fazer num clube de striptease. Não, mas é. Poderia ser uma boca de fumo, nem existe Poderia. mais isso hoje em Mas dia. tudo é uma, Não, tudo é mas uma lá opção tem, né? dele. Mas Mas é que lá é fentanil. isso, né? Mas assim, Drink no Inferno, por exemplo, que eu acho que aí tem as referências dele. Tem Cidade dos Sonhos, tem Tarantino. O Drink no Inferno... Nossa, Tarantino. Putz, agora desencadeou uma. Tá. É. Desculpa, Ah, gente. Deixa eu ficar com os meus O pensamentos. Drink no Inferno, boa parte do filme se passa no clube de striptease. Poderia se passar em outro lugar. Eles escolheram optar por ali, sei lá, pela aura do filme, sei lá o quê. Mas aí tu tem que mostrar a Selma Hayek fazendo striptease, que poderia já alguém dizer, precisava ela fazer aquela cena dançando com a cobra, o Tarantino bebendo água do pé dela? Não precisava. Mas assim, dentro da história não tá desconectada. A mesma coisa da Sydney Sweeney. Muita gente falou assim, mostra a bunda da Sydney Sweeney, os peitos da Sydney Sweeney. Ela é uma influência de OnlyFans. Tu tem que mostrar ela fazendo as coisas que se faz no OnlyFans. Que é isso, é mostrar pé, que é um mercado grande, a ASMR, que é um mercado grande. Ele mostrou. Tanto é que ele, nessa entrevista, ele fala, olha, eu pensei em não dar todos esses elementos. Daí ela disse pra mim, como é que tu vai desviar isso? Se eu sou um artista de OnlyFans, tem que mostrar o que eu faço. E o que ela faz é aquilo ali. E eu acho que isso foram mais os primeiros episódios. Nos últimos, tu não tem tanto essa história do sexo, coisa. Até o episódio que ela fica A gigante. melhor ali. cena é aquela gigante, daí vamos Melhor botar cena? dessa temporada. Eu É, achei, não sei se eu é achei melhor, a mas melhor eu cena Qual é a gigante. melhor cena dessa Que ela temporada? vira Aquela gigante. Sydney Sweeney Eu achei Agora, aquela pra mim, cena foi uma vergonha interessante. alheia. É um Mas eu pouco gostei. Bizarro, é que é pra É, homens. então, Não, me não pareceu é toda homem. aquela tentativa Não, mas de recuperar a Barbie, lembra? De quando É que ela eu fica achei- gigante, de uma forma mal. Bizarro. É que eu achei que Mas eu aquilo ali entendo que era aquilo uma ali- metáfora. Não, Como eu entendo analogia. que é uma metáfora, mas é uma tudo bem. metáfora idiota. Mas assim como na primeira temporada, a cena mais bonita pra mim, eu gosto da cena do final lá, mas pra mim a cena mais bonita não é a da overdose dela, é a da cena do aborto da Cassie. Que tem toda aquela parada do que ela tá patinando e tudo mais. Nossa, que preciso rever era isso. tudo também é um jeito de falar de uma coisa de outro jeito. E eu não contesto o fato de ter bastante nudez. É quando faz sentido, ok. Mas ontem, por exemplo, eu cheguei a dar um pause e voltar porque eu pensei, não pode ser possível, cara. Não, isso não é possível. E aí era possível. Tem uma cena em que ela e a Mad é a irmã dela, né? Alex. Elas estão discutindo em casa, que elas estão vendo as Isso. cores ali. E E ela- aí... Ela tava se maquiando no sofá, na cama. Não. A Mary tá ali e ela tá mexendo no encanamento. no encanamento. Então assim, já começa com a Sydney Sweeney de 4 ali mexendo no encanamento. Que não tem nada com OnlyFans. Mas tudo bem, né? Já pensei, não, posso estar vendo coisa demais. Aí a cena corta pra Lexi e volta pra ela e é um close na bunda dela. De 4. Em nenhum momento aparece o rosto dela. Porque eu pensei assim, não, vai começar, mas ela volta. Tipo, não tem OnlyFans, não tem nada. Mas é a personagem dela é isso. Mas a cara. personagem dela é a bunda. Não, é o sexo. Mas naquele momento ali não era. Portanto, porque Não. ela tá fechando a história da Cassie. Cara, eu acho que ali é ali ela pra tá- mim é um take Não. única e exclusivamente fetichista. É como achar- Como eu acho que em determinado momento. É eu como entendi- achar que na substância os closes da Não. Margaret Qualley são closes sexistas. Não. Mas Mas lá tem uma explicação, Mas lá aqui tá dentro tem do também, contexto. aqui tem também. Quando ela tá falando do OnlyFans, eu entendo todo o contexto. Quando ela tá arrumando um cano, não. Mas eu é- não, Mas não, é a não. personagem. Não, mas não, Não. É, ela não tá encarnada na personagem Claro que ali. tá. Não tá. Eu entendo, não tanto tá. que no momento que ela Aí tá eu- discutindo depois Não, sentada no aí meio da eu- cama se maquiando, Aí é o eu, quê? aí eu discordo É a de vocês. história dela. Não, A história tudo bem. dela é Eu essa. respeito a opinião de vocês, mas O que discordo. talvez eu discorde é o seguinte, não precisa mostrar a bunda o tempo todo da Kitty depois que ela fez a... Então, Isso sim. daí, gente, isso isso daí que eu me ia incomodou falar. Isso eu tanto. gosto. Obrigada por trazer Gente, isso. porque É a pra bunda da mostrar- Kitty apareceu mais do que a mãe da Rue. É por causa da... mais. Porque ela fez a plástica, ela foi pra mostrar a plástica. Sim, ok. Não, mas isso eu é vida vi, real. ela parecia uma Não, tanajura, né? quando ela Mas volta é. do Ah, coisa, tá, entendeu? tá Que ela certo, foi lá certo. fazer uma Sim, operação. Sim, faz sentido. Mas isso não faz... Mas Isso sim, realmente... Mas minha falaria única que- dúvida era, aquilo é real? Não sei. Porque assim, Não, acho gente, que é eu fake, achei aquela- uma prótese. é uma Gente, prótese, pelo acho. amor de Deus, me deu uma Ficou muito agonia feio. aquilo ali. É, Terrível. tem duas coisas da Cassie, daí eu fecho com a Cassie, assim, que é o seguinte. Primeiro negócio da altura. Tem essa coisa da metáfora, tem, mas tem as influências. Tipo, tem um filme famoso que é Sim. Mulher de 15 metros, Sim, que, sim. né, a questão dela, o final dela, dentro,
quando acaba a série. Dentro daquela casinha. Dentro da casinha, uma casa de boneca, que também é um filme, A Mulher da Casa de Boneca. Então, assim. Sim, aquela cena pra mim trouxe E é um pouco dele dizer o quanto essas mulheres, e talvez os outros personagens também, a gente pode discutir aqui, são prisioneiras da sua própria história e das suas próprias escolhas. É a Cassie, que queria ser uma pessoa famosa desde o começo, e se torna famosa de Instagram e acaba virando meio que uma produtora de filmes pornográficos ali, né? Porque a casinha delas ali, dela e da média, é isso. É fazer filme pornô ou conteúdo, produção de conteúdo para OnlyFans. E elas meio que se transformam e ficam presas naquilo ali. A Jules dentro do apartamento, que até pode ser a não elaborada, mas ela também tá ali presa dentro da história que ela escolheu. Consciente. A Rue ficou presa rodando a série toda entre o Alamo, a Laurie e a polícia e andando pra cá e não conseguiu sair dali. Tentando escapar e tendo aquele horizonte mítico que a gente pode discutir se é o paraíso ou não, que é o final da série lá, que é aquele Jerusalém que ela fala com aquela família lá, que parece um culto. Mas enfim, onde ele identificou. Então, todos eles são presos, o Nate também é a mesma coisa, e o próprio Alamo que tenta romper com isso no momento em que ele resolve, não, depois da morte da Rue eu não quero mais fazer isso aqui, eu vou sair, sei lá, casa com ele virar um justiceiro. Alamo não, o Ali. Casa com ele virando justiceiro no final e entrando ali na boate. Jesus. Acho que não. Já tá dando spoiler. Mas já tá quase uma hora de programa também, tá na hora de dar spoiler, senão vai ter 6 horas desse programa. Verdade. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Então, assim, casa com esse final de história dele, não sei, acho que isso... Ele virou o Jones. Isso eu acho que ele virou o Rambo no final, acho que... Ficou meio... ok. Mas enfim, eu acho que essas escolhas em relação a Cassie, não sei se todas elas, mas boa parte delas funcionam porque faz parte do que o personagem resolveu encarnar ali. Eu acho que faz mais sentido ela aparecer nua nessa temporada do que fez na segunda, quando ela tinha cenas tórridas dela com o Nate. Acho que ali sim era uma exploração, não precisava mostrar uma cena de sexo daquelas ali. Ali sim foi vamos aproveitar que tá o crescimento da Sydney Sweeney como sex symbol e vamos usar isso na série. Ali eu acho que sim. Agora eu acho que não. Ela já tá consolidada como sex symbol. E tu pode incorporar a história da Cassie ali com a própria história da Sydney Sweeney. O quanto ela perde o controle das narrativas. Daí vai um pouco naquilo que o Carlos fala da briga dela com a Zendaya. O quanto ela perde o controle daquilo ali porque ela assumiu um papel que acaba virando maior do que ela mesma. Então, tipo, tu criou uma personagem dentro da própria vida da atriz em que que é a mulher de 15 metros e que ela não tem mais controle. E o que aquilo ali vai fazer, que é a questão do jeans lá, da declaração que ela deu, ou de tantas outras, quanto isso vai ajudar ou atrapalhar a carreira dela. Deixa eu voltar. Eu ainda quero voltar. Desculpa. Voltando. Eu entendo o que vocês falam, mas naquela cena ela não tá falando de sexo. Ela não tá alguém de OnlyFans. Ela tá conversando sobre pintura na parede com a irmã dela enquanto ela arruma um cano ou mexe no armário, caramba, 4. Sabe? Por que aquele take que poderia ser dela falando é um take único e exclusivamente na bunda dela? E minha análise de que é uma fantasia masculina não é só pela quantidade de nudez feminina que tem. O personagem do Alamo, que assim, vamos combinar, a gente fez 2 temporadas interessadas num grupo de pessoas. Ele coloca um novo personagem, tipo, pra quê? Eu não quero saber dele, eu quero saber mais da Rue, eu quero saber mais da Jules, eu quero saber mais da Maddie. Eu não quero um novo personagem que tá lá pra fazer um cafetão, que também é uma fantasia masculina ali, que é o cara porradão, que a hora que precisa ele resolve matando quem precisar, e que é o cara depois, que é o cara que é poderosão, que é o cara que pega a mina que ele quiser. Isso é outra coisa, no final das contas. E de novo, e aí eu já fico pensando se eu não acho meio misógina, de fato, a série ou não, porque as mulheres só têm sucesso nesse mundo se elas se sexualizarem, todas elas. Mas é que daí que tem um detalhe. Desculpa te interromper. De novo, são tipos de sucesso diferentes. Mas todas passam pelo sexo. A Rue não. Ela passa por droga. Mais ou menos. Por droga, mas assim, de novo a gente vai falar da Alex. Ela é gerente do clube. Mas a gente vai falar da Alex.
A Alex não, né? A Alex tá Entendeu? ali. Sim, mas Mas é que é a Alex- quarta coadjuvante na história. Então, mas E assim, esse é um e ponto outra- de discussão de que é o seguinte, hoje uma mulher, talvez, que não entre nessa, vai ter talvez menos sucesso do que uma que vai ter. Posso Tô agora? trazendo a discussão, claro. Posso continuar? A questão não é nem essa. Tipo, o final dessa, agora já que a gente já tá no spoiler, o final de Alerta uma de spoiler. série como Euforia, que tem a maioria dos personagens eram personagens femininos, acaba com um duelo de bang bang, cara. O que é aquilo? Tá. Acaba com um duelo de bang bang. Acaba com God Bless e uma Amen. bandeira dos Estados Amen. Unidos. Sabe? Né, na real. Tipo, se isso não é uma fantasia masculina, a Ru foge, o cara vai a cavalo laçar ela. É o tempo todo uma visão masculina de como resolver as coisas, sabe? E sabe? E fora assim outras coisas que eu anotei aqui pra falar, tipo, desperdícios. Cara, tu contrata a Sharon Stone e tu usa a Sharon Stone daquele jeito ali. Hoje a série Sony é de 5ª categoria. Cara, mas assim, se tu traz alguém desse tamanho, tu pelo menos aproveita ela. Então, se ela é de 5ª categoria, não chama a Sharon Stone. Talvez Gente, Talvez eu- ela quisesse Tu chama Sim. ela pra dar um papel que assim... Mas ninguém tanto- chama a Sharon Stone, mas tanto o fato faz de chamar como ela tanto já é fez. alguma coisa. Mas então é pior ainda. Não é pra Pra ela quê? que precisa de emprego, não. Não, mas tudo bem, mas aí... precisa. Então assim, qual é a justificativa de chamar a Sharon Stone? Tá, Ela precisa Não, de, é que assim, ó, de uma ponta? De novo, a eu justificativa nem pra vi ela. a Sharon Stone. Ela sabe? é- Sharon Stone é a agente lá. Viu? A chefe geração dela nem sabe. Eu nem chefe- sei quem é, É, nem me a liguei que chefe ela da tava Mad, lá. É, mas A chefe da Ah, Alex. sim, É. a chefe da Alex. Assim, ó, nem sabia, nem me esses liguei. personagens estão porque é uma nova história, porque todos esses personagens que a gente acostumou a ver no High School mudaram. Tudo que a gente criticava e dizia, eles são adultos demais pra fazer papel de adolescente. Eles não são mais adolescentes, eles são adultos. Eles são adultos, eles não podem viver dentro da escola. Eles estão em novos... Eles têm uma nova vida. tudo E daí bem. essa nova vida envolve as escolhas, porque essa é uma série de decadência, de droga, de sexo. É o tema da série. Então a gente não vai trazer eles agora e botar eles, sei lá, no escritório que nem The Office. Não é essa série. A assim, ó, série eu é isso, entendeu? eu Desde super o começo. entendo, eu super entendo e achava previsível, já que nós estamos na fase dos super spoilers, eu achava mais do que previsível, eu achava coerente a Ru morrer na série. Sim, Ok, ela Pra mim tinha já era um que morrer, negócio ela tinha que esperado. morrer. Mas que final Sim. capenga, Podia sabe? ter acabado ali, né? Na série que ela tá, entre aspas, mais limpa, ela morre de uma overdose pra um remédio que ela tá tomando pra dor. Eu Tá, sei, mas não. ela foi enganada, tudo bem, É. eu entendo tudo isso. Mas Mas, é- sabe, se tu aproveita todo um gancho dela ser viciada o tempo todo e ela vai morrer dessa overdose? Porque é a decadência. Não, é óbvio, ela não. teve a Não, recaída. isso. É a recaída dela. Não, é que eu acho, Não tem eu salvação. não acho que ela tá tomando ali como tá tomando droga. Aquilo Ela- ali, Claro que era, dá. aquilo ali Não, era não, simbólico. não, claro que dá. Aquilo ali era Claro que dá. simbólico. Não, aí- ela aí- morreu exatamente Não, da coisa que ela mais desculpa. tinha. É a Aí eu recaída não dela. quero usar o termo quer arrogante. que o cara lá- Aí eu acho que você sabe que ela vai tomar. vocês estão dizendo que a gente não entendeu o final. Não, a gente não gostou não, como não, você. não. A gente não entendeu como vocês. Mas assim, Eu gostei da forma como ela morreu. É isso que eu tô falando. eu achei péssimo o final dela. Não, eu acho péssimo. que foi totalmente coerente. Mas assim, eu preciso falar uma coisa antes que, senão isso vai me matar. A questão do Nate, eu preciso te responder isso. Faz todo sentido. Porque assim, é muito perfeito quando tu é um jovem que é o promissor, o garanhão e o grande capitão do time quando tu tem 17 anos e depois tu perde todo o Glamour. teu mundo perfeito, porque é esse mundo que sustenta essa grandiosidade que uma pessoa de 17 anos pode ter, e quando tu perde tudo isso, porque ele perde o pai, querendo ou não, como uma figura de homem potente, ele se torna esse medíocre que é, tu tava falando do sexo e das drogas, e ele é a corrupção em pessoa. Entendeu? Todo o giro que o Nate, tudo que gira em torno do bem. Nate é a corrupção clássica americana. Vamos falar até da brasileira, né? Porque tem um nome que eu não posso falar, mas que ele é um Nate escrito. O que vai jogando ali, o que vai mentindo ali com o glamour Sim, e com tudo as festas bem, da mas piscina. como é que ele não ia, tipo, dar um jeito de se defender? Porque ele ele só ia não- aceitar Porque os tu, é irem tirando fácil os dedos tu dele. é fácil tu se defender quando tu tá no mundo que te sustenta.
Quando Não, tu tudo aquelas bem, tuas mas tipo, uma compras, arma ele jamais- podia ter, só pra, tipo, dizer que ele tentou. Mas você não chegou a Ele tentar tentou. pegar uma arma quando ele tá Não, preso no ele banheiro, não se mas enfim. defende, ele É que não eu se acho De que qualquer defende em forma, momento eu precisava algum. dizer isso. O Nate, Ele só sai correndo. o Nate uma eu hora. acho que pode ser a fantasia do Sam Levinson, assim, como eu sofri bullying por o capitão de time de futebol na época do colégio, então eu vou torturar esse cara até o final, assim. Mais coisas aqui que não Pode fazem ser, nenhum sentido, mas tá? não faz sentido nenhum, cara. Mais coisas na... Mas a morte dele eu achei muito legal. Angustiante. Angustiante pra caralho. Angustiante. Eu não consegui ver. Eu fiquei assim, ó, me avisa quando acabar. sofri. Que eu... E, inclusive, assim, eu tava falando do Tarantino, porque a primeira coisa quando eu bati naquela cena foi a clássica Kill Bill, né? E o segundo é um episódio do CSI, pra quem não viu, que um dos policiais é enterrado vivo e o grupo tem que procurar. Mas com cobra ou sem cobra? Hã? Com cobra ou sem cobra? Eu não posso falar. Ah, tá. Mas, assim, é excepcional esse episódio do CSI, sei lá qual temperatura, Las Vegas. O Como Domingo, na hora que ele resolve virar lá o Rambo, ele Isso é entra, bizarro. Tá, ele isso entra é todo- num clube... Mas aí eu falei, tá? Eu falei antes de acontecer, eu falei, ele vai virar o Rambo. Ele Ah, vai e- virar o Rambo. e quando ele- anotou o nome no outro episódio, Tu já sabia que eu ele já ia anotar sabia o nome que da ele ia rua. anotar É. o nome da rua. Assim tá como ligado? quando o zero cara surpresa. perguntou da Coca-Cola, tu já sabia exatamente que as ambulâncias tinham sido trocadas. Nossa, Não, isso aquilo, eu demorei pra entender. aquilo ali abriu um... Eu fiquei pensando assim, a Coca-Cola deve ficar pensando assim... Que alguém entrou e pegou a Coca-Cola, foi a minha primeira coisa. pra mim tava Quando na eles cara, abrem então. atrás... eu E pensei, propaganda, ó, né? Pra mim Propaganda, tava né? na cara. Nossa, muita propaganda. Mas da assim, Coca-Cola. a hora que ele entra no Sim. clube lá, cara, é um clube de grande movimentação. Vocês Ninguém concordam? ia ver que Muito ele fez. erro de Ele continuidade. fechou, não é que ele fechou a porta. Ele Ele trancou. E ninguém notou. Ele trancou, se sentou, conversou com não sei Aham. quem, E ninguém quis viu. entrar nem Me sair. incomodou E não muito tem isso. Nada. Como é que é o leão? Uma câmera, não tem Segurança. nada. O não tem segurança, nada. né? Não, mas Leão de eu vou chácara, partir do não tem pressuposto que ele apagou o cara lá fora. Ainda assim, outra coisa, o outro cara que, ao que se entende, é fiel ao Alamo há anos e anos, no momento mais chave da história, trai o cara. Por quê? Porque ele se apaixonou pela Mary Em uma cena. em uma cena. Porque ela elogiou o cachorro Porra, dele. respeita um pouco quem tá... E ele tem uma coisa com cachorros em cenas tensas, né? É mais do que isso. Nossa, e aquele aí, momento eu só ficava pensando assim, E meu aí Deus, essa eu cachorro. parada que o Marius falou do David Lynch, eu acho que ele tenta emular várias vezes com a história de criar personagens estranhos. Só que ele só faz a forma, ele não dá o conteúdo, sabe? É o papagaio que tá agitado porque a polícia tá vindo a 2 quilômetros. É o cara que conversa com o cachorro. É o outro que tem uma... Sabe? Tipo, não adianta tu botar só personagem estranho se tu não der conteúdo pra eles. E ele não dá conteúdo pra nada. A primeira temporada, a cena da overdose, a cena do aborto, todas eram cenas bonitas e eram cenas visualmente impressionantes, mas elas tinham conteúdo. Essa temporada, ela tem... A cena do Nate, ela é visualmente Sim, chocante. ele sabe filmar. fotografia bonita, Só que né? assim, não adianta nada tu fazer a forma se tu não dá o conteúdo. E ele não dá o conteúdo. Tá, e a cena da morte da Rue? Duas coisas Eu antes. achei péssima a cena, achei confusa. Sabe, eu achei ruim de uma forma. Tipo, Eu achei legal, eu achei bonita a Não achei parte. nada Eu achei demais. bonita a parte que ela vai vendo o tempo passar e vai vendo as pessoas passando por ela, inclusive Sim, ela, é. a mãe dela e tudo, assim, achei legal. Achei bonito. Poderia ser melhor? Talvez, mas eu achei bonito. Acho que funciona com o que eles estavam propondo pra ela ali. A questão da Coca-Cola, tem essa questão da propaganda, mas eu acho que também nada representa mais o sonho americano que a Coca-Cola. Sim. Então a Coca-Cola tá ali e faz esse sentido, assim. Sobre a questão do cowboy e do coisa no final. Tipo, o personagem do Alamo é muito vinculado com a coisa do cowboy, né? Sim, Desde total. o começo. Então, assim, ele que propõe aquilo porque é o sonho, o delírio dele de ter uma coisa de... mas acho que sim, a forma como foi resolvida essa parte do tiroteio, acho que teria funcionado melhor se tivesse sido um tiroteio lá na invasão da fazenda dos nazistas. Se tivesse reunido todos lá e daí lá tivesse tido um grande tiroteio, morrido todo mundo, do que fazer aquilo no final que realmente o cara entrou de qualquer jeito ali. O próprio nazista, é nazista e porque ele é outra coisa, nazista, né? Tipo, tudo bem que tu leva falou no da lugar Mary, né? Que ela era pra ser a fodona, né? Mas ela é... Ela ficou muito inocente nessa temporada, cara.
cara. Eu Ela acho- virou ingênua. Eu acho que ela não se ficou perdeu. inocente. O fato é aquilo. Ela era super esperta Dentro do No colégio. começo, daí depois. Quando ela vai pra vida Porque real, isso, é outro e isso é universo. muito marcado nesses filmes que tu vê a rodo e direito de, tipo assim, como o grande astro do colégio se torna o cara medíocre depois Ela- e vira e mexe. Ela tudo começa dizendo que a Rue é sugar baby, que ela nunca vai se prostituir, ela termina prostituída e sugar Exato. baby do Alamo. Sim. Né? Porque Horrível. é isso. Mais um final em que a pessoa precisa ser sexualizada. Total. É bizarro, é bizarro. Eu entendo as críticas, mas eu acho que ela condiz muito com a realidade de hoje, Não, sabe? eu, tipo, A eu gente pode acho que gostar ou a não. história Nós está que não gosta. ok. Mas, tipo, algumas cenas muito desnecessárias. Eu acho assim, Tipo, muito desnecessárias. Eu acho que a 1h30, pelo temporada amor de final Deus. é uma nova história, com os mesmos personagens, mas foi coerente com o que a série se propôs a apresentar desde o começo. Tudo bem. Era uma versão idílica lá na primeira temporada, é uma versão que começava a se desconstruir na segunda e que implode implode na terceira. Acho que algumas escolhas foram, sim, equivocadas. Né? Acho que o final ali do tiroteio na boate foi equivocado. Acho que a maneira como a Jules, que era uma personagem diferente da Barbie Ferrara, era uma personagem importante para a Ela série. era protagonista. Acho que foi quase esquecida. O Nate, como ali, eu acho que ele merecia tudo aquilo que passou, mas eu acho que o personagem deveria ter tido um pouco mais de autonomia ao longo de toda a temporada. Mas aí eu não sei o quanto, né, ele tinha de Eu tempo acho que com a o Jacob agenda, porque ele só Elord. grava em dois locais, né? Ali na obra e na casa dele. Então, não sei. tipo, não- Mas enfim, No não casamento funcionou também. para aquele personagem. Acho que as outras histórias, acho que foram coerentes com o que a série propôs desde o começo, assim. Que é um Estados Unidos imerso em sexo, em rede social, em fentanil, né? E que as pessoas não sabem muito bem para onde é que vão. Mas É triste, sei lá, mas eu é achei que isso. podia ter uma prequel, sabe? Tipo, só pra, tipo, um fanservice pra mostrar, tipo, a Cassie mandando bem aqui, entendeu? que tu quer um final feliz, não Eu queria Não tem, só, cara. tipo, mas isso não seria um final feliz, né? Tipo, a Cassie sendo uma puta. Porque, tipo, tem uma Não, tu cena que disse eles mandando cortaram... bem, que mandando bem, a gente bem vira sendo famosa. puta. Mandou Eu bem sei, é uma como? profissão, enfim. Mas, tipo, porque tem uma cena que tá no trailer que é a Cassie No strip. no strip ali, né? No Polydance, onde foi essa cena. Não sabemos, não passou. É. E outra coisa é que o teve Dominique também foi cortado. Ele foi anunciado pra ser que é o namoradinho ali, né? Que fica com a Rue e com a Jules ali. Ele também foi cortado. Ele ia aparecer, ele não Da é nem segunda mencionado. temporada? É. Ah, mas aquele cara ainda bem, né? Que cara chato. E- Sabe, esse era um cara que ele já tinha roubado tempo de outras desnecessário. personagens. E aí os caras botaram... Que, aliás, é o Mr. Echo do Lost, né? Sabia que eu sabia. Ele era o Mr. Echo do verdade. Lost. Esse cara, se tu for contar, ele só deve perder em tempo de tela pra Rue nessa temporada. Mais ninguém. E uma coisa que me deixou decepcionada é que as partes da Rue eu achava muito, tipo, ai, vamos logo, eu quero ver a Cassie e a Mary fazendo... Sexo. Não fazendo as tramóias delas, né? Porque, tipo, eram umas coisas assim... Porque era, tipo, ai, Deus, Jesus, e ai, lendo a Bíblia e não sei o quê. Vamos dar notinha, porque daí a gente Certo. tem mais reunião depois pra fazer aqui. Tá bom. E a gente ainda tem o comum acordo e tem mais coisa. Quem quer começar dando nota? Eu posso dar nota. 3,5 tá ótimo. 1. Nossa. Eu acho assim, esse último episódio pra mim é meia estrela. É, a que o último temporada, episódio é a temporada ruim. inteira. a temporada num inteira. todo eu dei 2,5. É pra temporada, então. É Pra Essa temporada. temporada, não. Pra temporada, 3,5. Então tá. Vamos fazer o nosso comum acordo, vamos tentar Só ser acho rápido. que isso era tudo que o Sam Levinson queria, esses debates. Assim, Não, Não, tudo tudo bem, bem, mas mas até aí tá bom, não É tem isso problema. que ele queria. Eu peguei aqui séries com finais divisivos. Pra gente... Finais ruins ou... Finais que alguns acham ruins, outros não. Algumas eu não vi, tá? Várias aqui eu não vi. Algumas, o final em si é ruim, outras é assim, a reta final é ruim, tá? Não é o último episódio em si. Então, eu vou começar primeiro as que eu não vi aqui, tá? Que eu vi que tinha dividido opiniões. Que é Killing Eve, Não vi. True Blood
True Blood é muito ruim o final. A última temporada em toda é muito ruim. Aquela 1899, que era dos caras do Dark, que chegaram a acabar com a série, mas né? foi uma Teve plágio, temporada. Não, tudo bem, mas é uma série que... Né? Teve plágio. Isso, acho que acabou por causa do plágio. Não, mas foi. House of Cards, Não lembro. Dexter, Os Sopranos, que apesar de tudo, a última cena divide opiniões e tal. How I Met Your Mother, Game of Thrones, claro, Twin Peaks, O Retorno, não a terceira temporada, mas O Retorno, e Lost. Aí eu só não sei como é que a gente vai fazer. Se a gente... Tu não botou The Boys aí? Pode ser. Podemos botar o The Boys aqui também. Eu não sei se a gente avalia qual série é melhor ou qual final foi O pior. pior. E aí, no caso, o pódio são os piores e os rebaixados são os melhores. Tá pensando no outro Aí, sentido. nesse caso, Tá. a gente inverte. Tá. Eu sempre vou defender Lost, tá? Eu acho que o final de Lost é bom. Se os finais melhores são os rebaixados, então eu boto os Sopranos, disparado. Deixa eu ver qual é as outras. E aí, Lost. Lost, pra mim, é inegociável. E Twin Peaks. Pra mim, são os dois finais que eu rebaixaria. Os piores, que daí seriam os vencedores dos que eu vi, tem muitos que eu não vi ainda. True Blood, Game of Thrones e o House of Cards, que é tão ruim que eu não vi. Mas Eu lembro do House of Cards é tão ruim que eu não lembro. Por mim, eu concordo com o Márcio. Eu acho muito ruim. O House of Cards eu acho a reta final ruim. O Dexter eu acho o final meio capenga. Dexter, eu não assisti o final. é que o True Blood... na verdade, eu True gostei Blood de eu não duas vi. temporadas. Eu só vi no a primeira. final tem até fada na história, assim. Então, tipo, meio que a coisa... É Pior, que eu a não Suki vi. é uma fada, né? No É. caso. É que assim, Do nada. o Lost pra mim eu gosto muito. Inclusive, não é que eu não acho o final ruim, eu acho o final bom. O Game of Thrones eu entendo, eu não acho ele horroroso, mas assim, eu acho ele apressado. O How I Met Your Mother eu não tenho nada contra o final. Eu também não tenho nada contra. Eu incluiria The Boys. Eu botaria True Blood, The Boys e Game Não of Thrones. assisti o The Boys, mas voto com vocês. True Blood, The Boys e Game of Thrones. Game of Thrones. Tá, mas aí o House of Cards sobra? É que tu não É viu. que eu não lembro. Não, então Não, se eu tu não botaria. lembra, porque é Porque eu acho que o House of É. Cards, depois que o Kevin Spacey sai, desanda. E ali foi exatamente essas coisas da vida, né? Tá, House of Cards, Game of Thrones e True Blood. É isso aí. E aí a gente salva Os Sopranos e Lost. Pode ser? Lost. Pode ser. Então tá. Dicas da semana. Márcio. Dicas da semana. Euforia. Não. Na verdade, é um filme que eu nem sabia que tinha entrado. Até comentei com o Carlos, não sei se ele chegou a ver. Que é o segundo filme do Spinal Tap, que entrou na HBO Max. Que é a sequência daquele documentário fictício de uma banda de metal dos anos 80. Várias participações especiais. Paul McCartney com uma participação grande, não é? Curta. O Elton John também, com uma participação legal no final, assim. Então, não é maravilhoso, mas tem uns momentos engraçadinhos ali. As histórias são divertidas. E as músicas um pouco menos, assim, mas a história, como eles resolvem contar. E o Rob Reiner, né, que aparece como entrevistador durante todo o filme. O Rob Reiner que foi morto pelo filho no começo do ano ali. Então ele tem uma participação grande. Tá na HBO Max, Spinal Tap 2. Antes que a Maureen vá, só pra gente não perder a oportunidade, eu abri aqui o Estamos Instagram com pra ver outra coisa e apareceu o Rotten Tomatoes das temporadas do Euforia. A primeira temporada, aceitação de 83%, no segundo 80% e no terceiro 39%. Maureen. A vida adulta, na verdade, é chata e difícil, gente. Tá. Uma série ruim só, né? Então, Tá, a gente já debateu. Vai lá, dica da semana. como eu comentei, eu fiquei com medo de dizer e depois eu estar errada, mas eu vou deixar como dica os 2 episódios em que Nick Stokes, que era o investigador do CSI de Las Vegas, que ele é enterrado vivo. E quem dirige é o Tarantino. Eu tinha quase certeza, mas eu fiquei com medo de falar besteira. É o 24º e o 25º episódio da 5ª temporada. É um serial killer que já tem há várias temporadas. E daí esse é o desfecho dele. E tem cenas difíceis de assistir. Assim, se tu não conseguiu assistir a do Nate,
Acho não, que eu tu já não... assisti, eu fico assim. Me avisa Porque não tem cobra, mas tem de tudo. Assim, inclusive bichinhos. formigas. E, enfim. Baratinhas, besouros. Chega a me... Lombrigas. Mas enfim, fica a Eu fico dica. me É coçando. um ótimo episódio. Carol Santos. Ai, gente, eu tô vendo. Tá no top 2 da Netflix ainda. Que é o My Royal Nemesis. Que é um K-drama. E eu tô gostando, é fofinho. Pra variar, tem um homem correndo atrás de uma mulher, então. Interessante. E é legal. E é aquela coisa de alguém que veio do passado pro futuro, então ela não sabe o que é um celular, essas coisas, assim. Nem ela vai morrer de overdose, nem o cara vai morrer picado por uma cobra de um caixão. Ele é rico, Olha então, aí. assim, não tem esses problemas de mundanos, assim. Tá. Minha dica é... Não é todo dia que a HBO erra, né? Às vezes a HBO acerta. E se ela errou muito no final de uma série que já tinha alguns anos, pelo menos dias antes ela fez um final perfeito para uma série perfeita, que foi Rex, que terminou na semana passada. E eu até acho que essa última temporada das 5 é a que eu menos gosto. Todas eu acho ótimas. Nenhuma para mim é abaixo de 4 estrelas, essa também. Mas assim, o último episódio é uma masterclass assim, de como respeitar a história de uma série, de como manter a fidelidade dos personagens e dar espaço para os atores. A Jean Smart ganhou todos os Emmy até agora e vai ganhar de novo, porque o que ela faz ali é espetacular. Então assistam não só a 5ª temporada, como todas as temporadas de Rex. Imagina as discussões que a gente vai ter se a Cassie for indicada pra algum Emmy por Euforia, hein? Nossa. Entendeu? Talvez no A empregada? No Empregada não. No Xvideos Awards ela tem alguma indicação. Bom, a gente vai ficando por aqui. A edição desse programa é do Alex Reis e do Felipe Teixeira. Semana que vem, provável que ainda tenha, né? Na partida outra que já começa a porca não sei seu o que, rabo, né? né? Porque, mas... Até lá a gente vê o que Tá bem? tem. Vamos ver se tem alguma cabine aí, se tem... Carol, não é sempre assim, tá? Volte mais vezes. É sempre quando vem é polêmico, né? Sei lá. O último que tinha vindo era do Diabo Do das Diabo Pradas, das Pradas, né? mais Foi levinho de impossível, boa, né? Foi de boa. Então tá. Até mais, obrigado. Tchau. Beijo.